Capítulo 5. Sabedoria. O caminho correto e suave para aquele que pratica é: quando a mente tiver recebido paz suficiente para enxergar o caminho, treiná-la a pensar e investigar as partes do seu próprio corpo, uma única parte ou mais, usando sabedoria para abrir o olhar dentro dele, começando com o cabelo, pelos, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, tutano, baço, coração, fígado, pleura, rins, pulmões, intestino delgado, intestino grosso, vômito, fezes, etc. O que chamamos de as 34 partes do corpo. O normal dessas coisas sempre foi estarem cheias de sujeiras e serem repugnantes. Nenhum órgão é belo como pensam as pessoas ignorantes. Enquanto estamos vivos, são sujos. Quando morremos, ficam ainda piores. Quer sejam animais, pessoas, mulheres ou homens, todos são desse jeito. Esse mundo está cheio de coisas assim. Não há nada mais estranho. Todos que estão no mundo possuem isso, são isso, veem isso. Esse corpo é anitya. Esse corpo é dukkha, problemático. Esse corpo é anatta, frustra os desejos de todos os seres. Tudo que é decepcionante está contido nesse corpo. Iludir-se sobre os seres, sobre os sankaras, é iludir-se sobre este corpo. Apegar-se a seres, a sankara, é apegar-se a esse corpo. Separar-se de seres e sankaras é separar-se deste corpo. Deixar-se levar por gostar e odiar é deixar-se levar por este corpo. Não querer morrer é estar ansioso por este corpo. Quando morre, o choro e a saudade um do outro é por causa deste corpo. O sofrimento e a dor do dia em que nascemos até o dia em que morremos é por causa deste corpo. Tanto os animais quanto as pessoas correm para cima e para baixo, procurando onde se abrigar e procurando o que comer, todo dia, toda noite, por causa deste mesmo corpo. É a principal causa, é o principal assunto deste mundo. É a engrenagem que mantém as pessoas e os animais rodando sem que possam abrir os olhos plenamente. É como um fogo queimando o tempo todo. Tudo isso é causado pelo corpo. As quilesas transbordam em nossa mente e não conseguimos escapar, graças a este corpo. Em resumo, a história desse mundo é tudo que existe para este mesmo corpo e nada mais. Se contemplássemos com sabedoria dia e noite o corpo dessa maneira, até que enxergássemos claramente nosso coração, de onde as quilesas conseguiriam trazer um exército para impedir que o coração se pacifique? Se sabedoria anuncia a verdade para que o coração ouça plenamente o tempo todo, como seria possível o coração contradizer essa sabedoria? As quilesas nascem no coração. A sabedoria nasce no coração. Nós somos este coração. Como não seríamos capazes de remover as quilesas usando nossa sabedoria? Quando sabedoria foca no corpo dessa forma, como não seríamos capazes de enxergar este corpo com clareza? Quando vemos o corpo com clareza em nosso coração dessa forma, ele não tem outra opção a não ser sentir desencanto por seu próprio corpo e pelos corpos das demais pessoas e seres. Não tem opção a não ser abandonar o desejo sexual e deleite em corpos
e remover o apego firme no corpo através de Samuteda Bhavana. Ao mesmo tempo, entenderemos claramente todas as partes do corpo. Não mais nos deixaremos levar por gostar ou odiar corpo algum. Quando o coração usa a lupa da sabedoria para viajar pela cidade do corpo, ele vê sua própria cidade do corpo e vê a cidade do corpo das demais pessoas e animais por toda parte com clareza, inclusive a trifurcação de Anicca, Dukkha, Anatta e também a encruzilhada dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e todas as estradas, ou seja, todas as partes do corpo, inclusive o banheiro e a cozinha, partes internas do corpo, que existem nessa cidade. É o que se chama ser Lokavidu, ver claramente na cidade do corpo, e todo o mundo material usando Uttabhuta Nanadasana, é enxergar de acordo com a verdade todas as partes do corpo. Acabam-se todas as dúvidas relacionadas ao corpo que chamamos de Rupa Dhamma. Agora vou explicar a técnica de Vipassana que se aplica Nama Dhamma, ou seja, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Esses 4 Nama Dhammas são partes dos 5 Khandas, mas são mais sutis do que o Rupa Khanda, o corpo. Não somos capazes de vê-los com os olhos, mas podemos conhecê-los através do coração. Vedana são as coisas que experienciamos pelo coração, sensação de felicidade, de sofrimento e neutra. Sanya é memória. Por exemplo, a memória de nomes, sonhos, objetos, memorizar versos em Pali, etc. Sankara são os pensamentos, por exemplo, bons pensamentos, maus pensamentos, pensamentos neutros, nem bons nem ruins, pensamentos sobre o passado e futuro, etc. Vijnana é ciência, estar ciente. Ciência de formas, ciência de sons, odores, sabores, sensações táteis e objetos mentais, quando essas coisas fazem contato através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Todos esses Nama Dhammas são manifestações do coração, saem do coração, são conhecidos através do coração, e também são ilusões criadas pelo coração. Se o coração não é cauteloso, também podemos dizer que são coisas que obstruirão a verdade. Se quisermos contemplar esses 4 Nama Dhammas, devemos fazê-lo com sabedoria através das 3 características exclusivamente, porque esses khandas possuem essas 3 características em si a todo momento em que se movimentam. Com relação ao método para contemplarmos esses 4 khandas, podemos escolher o khanda e a característica, dentre os 3, que mais agradam nosso coração. Ou podemos contemplar de forma genérica nos khandas e nas 3 características. Contemple da forma que seu coração achar mais agradável esses khandas e 3 características, porque cada um deles está relacionado aos outros. Mesmo se contemplarmos apenas um khanda e apenas uma característica, ainda será causa para entendermos os demais de forma completa, tal qual tivéssemos contemplado todos juntos, porque esses khandas e essas 3 características têm as nobres verdades como delimitador, como território que os acomoda. Tal como ingerimos alimentos através de um único orifício e esses nutrem todos os órgãos, grandes e pequenos do corpo, que é o território que os acomoda. Portanto,
os praticantes devem estabelecer Satipanya bem próximas a esses Namadamas, esses 4 khandas, todas as vezes que eles se movimentam, ou seja, surgem, se estabelecem e desaparecem. São impermanentes, são sofrimento, são anatta o tempo todo, de acordo com sua verdadeira natureza que se mostra dessa forma. Eles não se pacificam nem um instante, seja internamente ou externamente. O universo inteiro proclama em uníssono: são impermanentes, são sofrimento, são anatta. Frustram os desejos dos seres. Em poucas palavras, esse Dhamma não possui dono, se anunciam livres. Aqueles que se enganam e se apegam encontram apenas sofrimento, depressão e tristeza cada vez mais forte, até não conseguirem mais dormir e as lágrimas rolarem até tornarem-se um rio que transborda constantemente através dos tempos, na medida em que os seres continuem deludidos e presos. É fácil demonstrar. Esses 5 khandas são o poço de lágrimas dos seres imersos em delusão. Contemplar para enxergar com sabedoria os khandas e sabhavadamas serve para economizarmos lágrimas e diminuirmos a quantidade de vidas futuras, ou para removê-los do coração daquele que sofre, para que tenhamos felicidade por completo. Sabhavadamas, como os khandas, são um veneno para aqueles que ainda estão afundados em delusão. Já para aqueles que entendem os khandas e todos os sabhavadamas, que veneno poderia vir dessas coisas? Eles ainda conseguem extrair benefícios disso, como de espinheiros que existem por toda parte. Quem não os conhece corre o risco de se machucar. Mas se sabemos que são espinhos, podemos levá-los para fazer uma cerca em nossa casa ou no local de construção e recebemos benefícios correspondentes. Por isso, os praticantes devem ser hábeis em lidar com os khandas e com os sabhavadamas. Essas coisas surgem e desaparecem na mente a todo instante. Por isso, acompanhe com sabedoria e aprenda por completo todas as suas movimentações. Saiba por completo. Tome isso como uma tarefa importante em todas as posturas. Não seja descuidado ou negligente. Nesse estágio, os ensinamentos que vêm dos khandas e sabhavadamas surgirão na forma de Satipanya a todo momento, infinitamente. Nesse ensinamento não vai faltar eloquência. Ele anuncia as 3 características o tempo todo. Durante o dia, à noite, de pé, andando, sentado ou deitado. É sempre hora apropriada para nossa sabedoria ouvir o ensinamento, como se refletisse sobre o discurso do mais elevado mestre. Nesse estágio, o praticante vai sentir-se completamente absorto em investigar a verdade sobre os khandas e sabhavadamas que anunciam sua verdadeira natureza. A ponto de quase não ter tempo de dormir, graças ao poder da prática que está de acordo com as fundações da natureza, investigando sem interrupções e com sabedoria os khandas e sabhavadamas, que também fazem parte dessa fundação da natureza. Ao final, encontrará a verdade dos khandas e sabhavadamas em seu coração com sabedoria. Mesmo todos os khandas, sabhavadamas e todo o universo são de acordo com a natureza deles, e não mais enxergamos neles kilesas ou tanha, como as pessoas deludidas enxergam. Podemos comparar com um objeto que foi roubado e então passa a ser posse daquele ladrão. Porém, quando o policial investiga com cuidado, até encontrar testemunhas e provas suficientes,
consegue recuperar aquele objeto e o envia de volta a seu dono original, ou o guarda no local apropriado onde não vai causar problemas. O policial não se apega àquele objeto. Quem vai ser punido pelo crime é o bandido. O policial só se envolve com o ladrão para prendê-lo e interrogá-lo de acordo com a lei. Quando chega à conclusão de que de fato é verdade, de acordo com os testemunhos e provas obtidas de forma correta e de acordo com a lei, pune o criminoso de acordo com a lei e solta aquele que não tem culpa ou envolvimento, para que então volte a viver em liberdade como antes. Da mesma forma, ocorre com a mente envolta em ignorância e os Sabhavadamas. Os Khandas e Sabhavadamas em todo o universo não têm culpa. Não são quilesas ou maldade, nem um pouco. Mas caminham dessa forma por causa da mente daquele que está sob o poder de avidya e não sabe quem é avidya. Então, a avidya e a mente se misturam como se fosse uma só coisa. É uma mente deludida por completo que fica inventando gostar e odiar associados ao corpo, ou seja, formas, sons, cheiros, sabores, sensações táteis, através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e coração. E também os associa a Rupa, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, e ao universo inteiro. São coisas que pegamos, amamos, odiamos e nos apegamos dentro desse coração imerso por completo em delusão. Movido pela força dos apegos, o coração de avidya continua nascendo, envelhecendo, adoecendo, morrendo e mudando de um tipo de nascimento para o outro, quer seja alto ou baixo, bom ou ruim, dentro dos 3 mundos. Não importa quão variados sejam os tipos de nascimentos possíveis, a mente de avidya é capaz de nascer em todos, só dependendo das condições criadas por ela terem muita ou pouca força, serem boas ou ruins. Esse coração tem que nascer de acordo com o que a ocasião oferece e de acordo com as condições com as quais esteja envolvido, a ponto de perder contato com a sua verdadeira natureza. Tudo isso graças ao poder de avidya, que tinge tudo no universo com uma cor falsa, ou seja, os elementos puros e originais se transformam em animais, pessoas, em nascimento, velhice, doença e morte, de acordo com a delusão, avidya, desses seres. Vemos claramente com sabedoria que esses 5 khandas e sabhavadamas não são o original assunto e não são os causadores disso tudo. São apenas carregados para dentro dessa história, porque a avidya é quem está no poder e faz com que todas as coisas caminhem nessa direção. Por isso, sabedoria tem que ir atrás e investigar em todas as posturas, de pé, andando, sentado e deitado, na origem, ou seja, na mente que é ciência e que é a fonte de infinitos tipos de coisas, justamente por não ter confiança nesse conhecimento. Quando Satipanya, que foi treinada por muito tempo, estiver totalmente capacitada, será capaz de cercar e invadir o ponto principal, ou seja, a mente que é ciência e que está cheia de avidya e que não hesita em guerrear contra a sabedoria. Quando a avidya não consegue resistir ao ataque da espada de diamante de Satipanya, é expulsa da mente que vinha sendo seu trono real desde tempos imemoriais.
Quando a vidya é destruída e morta sob o poder de Maganyana, que é a arma mais moderna, em um só instante, todas as verdades que estavam sendo escondidas à força e há tempos imemoriais por avidya vêm à tona e se revelam como objetos que haviam sido roubados. Ou seja, são verdades puras. Damas que nunca havíamos visto surgem naquela última hora. Yata Bhuta Nanadasana é um conhecimento verdadeiro de todos os Sabhavadamas que não possui nada obscurecendo nem um pouco. Quando a vidya, o mestre da cidade do Sansara, é morta pela arma de Panyanana, não há como evitar que Nibbana se revele aquele que fez de verdade, sabe de verdade, vê de verdade. Mesmo todos os Sabhavadamas, desde os 5 khandas, órgãos e objetos dos sentidos, e mesmo o universo inteiro, se revelam de acordo com a sua verdadeira natureza. Desse ponto em diante, não há mais nada que possa ser um inimigo para o coração. Só nos resta administrar os 5 khandas de forma apropriada para que tenham sua duração natural. Não há nada demais. Todo o problema era só a vidya, a consciência mentirosa, que dá voltas importunando e obstruindo as condições naturais, até que elas saiam do seu estado verdadeiro. É só cessar a vidya e o mundo, ou seja, essas condições, voltam ao seu estado normal. Não há mais ninguém para criticá-las ou elogiá-las, tentando mudá-las. Tal qual ocorre quando um bandido famoso é executado pela polícia. Os cidadãos ficam tranquilos, livres do temor causado por aquele bandido. O coração ganha Yata Bhuta Nanadasana, o enxergar de acordo com a verdade todos os Sabhavadamas por completo. E esse é um conhecimento sempre inabalável. Jamais se deixe influenciar em direção alguma. Desde o momento em que a vidya foi expulsa dele, o coração ganha liberdade para pensar, investigar e enxergar por completo os Sabhavadamas conectados a si mesmo. Os olhos, ouvidos, nariz, etc. E imagens, sons, odores, sabores, etc. ganham liberdade para existirem de acordo com suas respectivas naturezas. Não são oprimidos ou instigados pelo coração de forma alguma como eram antes. Tudo isso graças ao coração tornar-se Dhamma, ser imparcial e equânime com relação a todas as coisas. Toda forma de inimizade acaba aqui. A mente e todos os Sabhavadamas que existem no universo declaram paz entre si e unem-se na verdade por completo. A tarefa da mente e de Vipassana relacionada a Nama Dhamma na mente se encerra aqui. Portanto, peço licença a todos que praticam para se livrar de quilesas utilizando o Dhamma do Buda. Peço que notem que o Dhamma em todas as escrituras aponta diretamente para as quilesas e para o Dhamma que está em nós. Eles não estão escondidos em nenhum outro local. Aquele que possuía o Panayika Dhamma em seu coração conseguirá escapar, porque o Buda Sasana ensina aquele que o ouve a ser o Panayika, ou seja, a trazer de volta a si mesmo. E não pense que o Buda Sasana está no passado ou no futuro, que se foi com aqueles que já faleceram ou está com alguém que ainda não nasceu. Saibam
que o Buda não ensinou a pessoas mortas e não ensinou a quem ainda não nasceu. Entendam que o Buda ensinou a pessoas vivas, aquelas que ainda tinham vida como todos nós, de modo que o Buda Sasana esteve sempre no presente e sempre acompanhou os tempos. Desejo que todos aqueles que leram ou ouviram este ensinamento sem exceções tenham felicidade e sejam abençoados.